Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. No vídeo anterior nós paramos aqui, né? Classificação da cromatografia. Vamos partir daqui então em diante. A gente pode classificar a cromatografia pensando de maneiras bem diferentes, né? Então vamos olhar aqui as diversas formas de classificar a cromatografia. Então o primeiro critério para classificação é quanto ao tipo de fase estacionária, tá? Então nós temos principalmente dois tipos de cromatografia: cromatografia em coluna, que a gente tem ali principalmente a cromatografia líquida, a gasosa e a supercrítica, e a cromatografia planar, que é a cromatografia que usa um tipo de centrífuga, a cromatografia em papel e a cromatografia de camada delgada, né? Então, uma é feito no plano e a outra é feito dentro de um caninho. Cromatografia de coluna é feito dentro de um caninho. Dentro desse cano tem a fase estacionária. Cromatografia planar é feito em superfícies, tá? Então essa superfície pode ser um papel ou pode ser a CCD, né? Cromatografia de camada delgada, ok? E tem também aqui tem uma centrífuga para acelerar o processo cromatográfico. Nós temos um outro tipo de cromatografia, uma outra forma de classificar a cromatografia, que é quanto ao tipo de fase móvel, tá? Eu posso ter fase móvel gasosa, e aí se eu tenho fase móvel gasosa, eu tenho a cromatografia gasosa, que eu chamo de CG, e a cromatografia gasosa de alta resolução, que é o CAGAR, né? Tudo bem? Nós vamos ver as duas com o tempo. E nós temos também a fase móvel líquida, que pode ser, nós temos a cromatografia líquida clássica, ou CLC, nós temos a cromatografia líquida de alta eficiência, que é a CLY, ou se a sigla vir em inglês, é HPLC. Então essa sigla aqui é muito conhecida no meio, tá? Todo mundo em algum momento da vida já escutou essa sigla, né? HPLC. Isso remete a alguma coisa. E nós temos a cromatografia supercrítica. Nós vamos no nosso curso ver a cromatografia líquida clássica e a cromatografia líquida de alta eficiência, tá? A cromatografia supercrítica não. Quanto ao tipo de fase estacionária, né? A fase estacionária pode ser líquida, sólida ou quimicamente ligada, tá? Nós vamos ver a cromatografia com fase estacionária líquida, sólida e quimicamente ligada. E o último tipo de classificação que a gente pode ter é de acordo com o modo de separação. Ou seja, qual que é o mecanismo de separação que está por trás da cromatografia? Os mecanismos, os 5 principais são esses daqui, né? Por adsorção, por partição, por troca iônica, por afinidade e por exclusão de tamanho. Nós vamos ver todos? Não. Então, nós vamos, para as cromatografias que nós vamos ver, os 2 principais mecanismos que estarão por detrás é a adsorção e partição. Troca iônica nós não vamos ver, eu até vou mostrar lá rapidinho, mas nós não vamos ver. A afinidade é muito mais, esse tipo de cromatografia é muito mais útil lá dentro da bioquímica do que dentro da química. Então eu não vou dar enfoque na cromatografia por afinidade. E por exclusão de tamanho eu até vou mostrar como é que a coluna que usa o processo de exclusão, mas a gente não vai dar enfoque nisso, tá? As cromatografias que nós veremos estão muito mais associadas aos processos de adsorção e partição, tudo bem? É importante ressaltar que essa classificação tem muito a ver com o tipo de fase estacionária que está envolvido, tá? Normalmente na cromatografia por adsorção, a fase estacionária é um sólido. Na cromatografia por partição, a fase estacionária é um líquido,
tá? E aí ocorre o processo de partição, mas isso a gente vai ver depois, daqui a pouquinho, após os comerciais. Muito bem, uma curiosidade que vale a pena a gente falar aqui agora, para até você conseguir entender depois, para você participar de conversas, né? Entender uma conversa, entender os termos. Às vezes, no meio de uma conversa, lá dentro da cromatografia, aparecem os termos: cromatografia gás líquido, cromatografia líquido sólido, cromatografia gás sólido. Qual que é o significado desses termos, né? Então o tio pintou de vermelhinho e verdinho não foi de bobeira, foi de propósito. O que acontece? Quando na frente do termo cromatografia, a primeira palavrinha, né, sempre tem duas palavrinhas. A primeira está sempre associado com o tipo de fase móvel. E a segunda está sempre associado com o tipo de fase estacionária daquela cromatografia, tá? Então, o que é uma cromatografia gás sólido? É aquela que tem como fase móvel um gás, normalmente um gás inerte, certo? Ele que vai tocar a minha amostra. E o que tem como fase estacionária? Um sólido, tá? Um sólido qualquer lá dentro da coluninha. Beleza? Então, é uma curiosidade importante, porque quando vem o nome, você consegue visualizar o aparelho. Qual que é o aparelho que eu estou falando? Estou lá no meio da conversa. Não, por que a cromatografia gás sólido? Nananã. Então, já na hora já vem a imagem do equipamento, onde tem lá uma coluna, a fase móvel que vai tocar a minha amostra é um gás, tem um sólido que recheia essa coluna, enfim. Você vai conseguir entender o que a pessoa está falando, tá? Então, primeira palavrinha sempre está associado com a fase móvel, segunda palavrinha, fase estacionária, né? Muitas vezes a gente suprime até essa segunda palavra, né? Então fala assim, cromatografia gasosa, né? O que significa cromatografia gasosa? Significa que a fase móvel é um gás. É a cromatografia líquida. O que significa cromatografia líquida? Significa que a fase móvel é um líquido, tá? Beleza? Vamos lá então. Maria. Bom, vamos. Isso aqui você não vai ver de jeito nenhum. Então vamos passar. Vamos passar aqui para o papel para a gente falar um pouquinho sobre os tipos de cromatografia. Isso aqui é importante porque tem a ver com um mapinha do que nós vamos ver no curso, ou do que eu pretendo ver com vocês, né? Então, se a gente pegar a caixinha da cromatografia, nós podemos dividir ela em duas caixinhas, né? Olha lá, vamos fazer um mapinha aqui, ó. Tô copiando o mapa que tá lá no slide, tá? Nós temos aqui a cromatografia planar e nós temos a cromatografia de coluna, tá? Planar e de coluna. A planar, nós temos, na cromatografia planar, nós temos 3 caixinhas. Olha lá, para ver. Professor, nós vamos ver todas? Vamos. Apesar de essa não ser considerada uma técnica instrumental, eu gosto de ver essas 3 cromatografias com vocês, porque elas são visuais. Você vê o processo acontecendo, porque o fenômeno é em superfície, tá? Então facilita. E aquilo que ocorre na superfície ocorre dentro da coluna também. Então, quando a gente entende a cromatografia planar, fica muito mais simples de entender a cromatografia de coluna. Então, faço questão de dar a cromatografia planar. Então, aqui, a caixinha da cromatografia planar, nós temos a CCD, que é a cromatografia de camada delgada, nós temos a cromatografia de papel e nós temos a cromatografia que tem lá a centrífuga, tá? E aí tem às vezes os nomes lá, cromatotron, enfim, tá? Nós vamos ver os 3. E a cromatografia de coluna, nós temos 3 caixinhas aqui, ó. Nós temos a líquida,
nós temos a cromatografia supercrítica e nós temos a cromatografia gasosa, né? Gasosa. A líquida, nós temos a clássica, dividida em duas caixinhas, e nós temos a CLAI, cromatografia líquida de alta eficiência. Nós vamos ver as duas, tá? Vamos ver e vamos ver. Espero eu, né? Vamos ver se vai dar tempo. Mas eu pretendo dar essas duas para vocês. E a gasosa, nós temos o CG, cromatógrafo gasoso, né? Ou cromatografia gasosa, e o CAGAR, cromatografia gasosa de alta resolução. Tá? Nós vamos ver as duas também. A cromatografia supercrítica nós não veremos. Cabeça de bacalhau, todo mundo fala dela, mas ninguém vê. Certo? Eu nunca vi. Nunca nem vi cromatografia supercrítica. Existe, né? Mas é uma coisa que não é tão usual. Então nós veremos esta e esta cromatografia. Essa e essa, tá? Existem mapas mais completos disso, mostrando quão versátil é a cromatografia líquida. Então, você tem lá os mecanismos, os mais diversos mecanismos de separação, por adsorção, por partição, por afinidade, por exclusão de tamanho, por troca iônica, por bioafinidade, né? Tem lá o sistema chave-fechadura entre a amostra e a fase estacionária, né? Muitas vezes você tem lá a quiralidade envolvida no processo de interação. Enfim, a gente poderia trazer um mapa muito mais rico aqui, mas também não vai fazer sentido nesse momento, né? Eu gosto desse primeiro mapinha porque ele dá uma ideia geral para a gente das áreas de cromatografia. Dá para abrir essas caixinhas aqui, ó, e melhorar um pouco isso daqui, esse mapa para vocês. Mas esse mapa mais simplificado, ele está adequado por enquanto. Beleza? Então, o que a gente vai ver agora na próxima aula, no próximo vídeo? Cromatografia planar. Nós vamos ver essa caixinha aqui, ó. Tá? Terminando essa caixinha, a gente vai para a cromatografia de coluna. Vamos abrir a caixinha da cromatografia gasosa. Vamos para essa daqui. E aí, terminando essa daqui, nós vamos ver essa caixinha. Se der tempo, vamos ver. Eu acho que vai dar, tá? Então, todo mundo tem aí um mapa na cabeça do que nós veremos? Vamos para esta daqui, então. Beleza? Então, vou terminando o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, onde o tema da aula é cromatografia planar. Beijo, beijo, beijo e até.